convidar a amada igreja para abrir as vossas Bíblias juntamente comigo em Mateus capítulo 26. Nós estaremos fazendo uma leitura alternada. Eu leio o primeiro versículo, os irmãos do segundo, e nós vamos até o versículo 7. Mateus capítulo 26, do 1 ao 7. Aqueles que encontraram, digam amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos, a igreja: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Versículo 3: depois os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, E consultaram-se mutuamente para prender Jesus com dolo e o matarem. Versículo 5: mas diziam, não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Versículo 6, a igreja: E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso. Versículo 7, todos juntos: aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça quando ele estava assentado à mesa. Os irmãos podem se assentar glorificando ao Senhor. Esse barulhinho de chuva dá uma incrementada no cenário, acaba ficando um pouquinho mais barulhento, mas eu espero que a igreja esteja ouvindo bem. Ó, Deus deu até uma diminuidinha no fluxo da chuva. Nós estamos aqui, irmãos, lidando nessa passagem com uma das palavras mais conhecidas de todos os evangelhos. Ela está presente, na verdade, nos 3 evangelhos. Quem não conhece algum hino que fala sobre o vaso de alabastro, tem um muito conhecido da Fernanda Brum que diz: o meu vaso, não é da Fernanda Brum, acho que é de outra cantora, mais diz: o meu vaso de alabastro quero lhe oferecer, me humilha aos seus pés. Não é? Tem mais do que um, tem vários hinos. Relatos não faltam sobre essa passagem, porque realmente é algo muito marcante, é uma passagem muito marcante. E é engraçado que nessa hora Jesus está caminhando para o fim do seu ministério terreno. Jesus está dando indícios que o seu tempo na terra está prestes a findar. No início do capítulo ele inicia dizendo, já no versículo 2, ele diz para aqueles que estão ouvindo: bem sabeis que logo será a Páscoa, daqui 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Ou seja, Jesus já está dando o indício, e não só o indício, deixando bem claro que ele será crucificado. Porém o povo, como não esperavam que esse seria o desfecho natural para Jesus, eles não conseguiram compreender essa fala de Jesus. Pois bem, como eu disse para os irmãos, nós precisamos, para entender a totalidade desta palavra, dessa situação, dessa mulher, precisamos avaliar o que está descrito nos 3 evangelhos. Nós temos esse relato em vários lugares. Em Lucas 7, não precisa abrir todos os versículos, a igreja depois dá para dar uma folheada em casa, mas em Lucas 7 diz que o fariseu, que se chamava Caifás, rogou-lhe para que ele fosse jantar na sua casa.
Agora veja, ele não pediu, ele não convidou, ele rogou para que Jesus fosse até a sua casa. Existe uma diferença, não existe? Entre você só lançar um convite e rogar para que a pessoa esteja até a sua casa. E nós vamos entender a importância dessa palavra, que Caifás roga para que Jesus vá até a sua casa. Agora veja que em Lucas 7, no versículo 36, diz assim que Jesus entrando, veja lá, e rogou-lhe dos fariseus que comessem com ele, e entrando em casa do fariseu, o que aconteceu? Assentou-se à mesa. Me ajuda aí, igreja, vamos despertar. Entrando em casa do fariseu, Assentou-se à mesa. assentou-se à mesa. Veja que tem algo diferente aqui. Algo não está certo. Porque na tradição judaica, quando alguém iria prestar banquete, o costume não era que o convidado adentrasse a casa e se assentasse à mesa diretamente. Tinha todo um ritual a ser feito. E um deles era lavar-lhes os pés. Naquela época o povo andava com sandálias abertas, em chãos batidos de terra. Portanto era muito comum que seus pés se sujassem muito. E como um sinal de recepção a quem entrava na casa, era comum que o anfitrião, e o anfitrião fala de dono da casa, que ele lavasse o pé dos seus hóspedes, daquele que ele fosse receber. Porém, na tradição judaica também diz que aquele que recebe alguém por tempo curto, não havia ali a obrigação de lavar os pés. O que Caifás está fazendo aqui, convidando Jesus e rogando para que Jesus viesse até a sua casa, está descrito ali em João 12:9, que também está falando dessa passagem. E em João 12:9 diz que muitos dos judeus não estavam na casa porque queriam saber de Jesus. Eles ouviram falar que há poucos dias Jesus havia ressuscitado um homem chamado Lázaro, que também estava sentado à mesa. Veja que Caifás estava preocupado em saber o que aconteceu, como aconteceu, e por isso distraído, sendo o anfitrião da casa, não lava os pés de Jesus. Mas encostada na parede, sem receber convite, estava uma mulher. Em suas mãos ela tinha um vaso. E não era qualquer vaso, era o vaso mais caro que podia existir. Veja que ela não recebeu convite formal, não era sequer para ela estar ali. Mas quando ela ficou sabendo que Jesus adentrara na casa, ela pegou o melhor e tomou a posição de adoração. A primeira lição que essa mulher nos ensina é que adorador não precisa de convite formal. Adorador não precisa que pregador fica falando: levanta a sua mão e adora a igreja. Fala para o seu irmão, levanta o seu glória, dá o seu glória. O adorador, ele está pronto em tempo e fora de tempo, e sem convite ele adora, porque a adoração está dentro dele, e ele não vê a hora de declarar que Jesus é digno, que ele é digno de toda honra, que a ele toda glória. Essa mulher estava ali pronta para oferecer adoração, mesmo sem poder estar ali. Olha outra lição que Jesus nos ensina aqui, que a palavra nos ensina. Se o
dono da casa não fizer, Deus chama alguém de fora para fazer. Aleluia. Não quer fazer, achando que a obra vai acabar, se engana, porque Jesus levanta alguém de fora. Hoje Deus te chama e te dá autoridade para você fazer. Se você não quiser, a obra não acaba. Ele levanta outro lá fora, traz para dentro, mas a obra não vai parar. Aleluia. Glória a Deus. A obra não morre porque você não quer fazer. A obra não morre porque você está sem tempo. Eu estou sem energia. O problema é seu, o problema é meu. A obra não pode parar. Deus vai chamar alguém lá de fora e vai fazer o que o anfitrião precisava fazer. Jesus precisava ter os pés limpos como sinal de honra, e Deus chamou alguém lá de fora para lavar os pés de Jesus. Veja que ela não fica esperando um convite. Não, ela tem pressa. Ela tem pressa. E enquanto na tradição judaica não lavar os pés dizia que a sua visita seja rápida, Maria se apressa, se ajoelha na frente de Jesus. E eu imagino o coração daquela mulher dizendo: não vai embora logo não. Eu estou lavando os seus pés e é com esse perfume mais caro porque eu quero que o Senhor fique mais tempo. Eu não quero que o Senhor vá embora rápido. Talvez Caifás estava ali: vamos jantar, interrogar esse homem, descobrir como é que ele fez para ressuscitar Lázaro e manda ele embora. Mas ela estava ali de joelhos, e enquanto as lágrimas corriam, ela lavava os pés dele com lágrima, enxugava com os seus cabelos e derramava aquele unguento puro nos pés de Jesus, dizendo: fica mais um pouquinho, Jesus, fica mais um pouquinho. Caifás quer que o Senhor vá embora, mas eu quero que o Senhor seja hóspede. Fica mais um pouquinho, fica mais um pouquinho. Uma segunda lição que eu aprendo com essa mulher é que ela tinha nome. Eu disse que o relato está em 3 livros. João, na sua descrição, a chama de Maria pelo nome. Mateus a chama de uma mulher da cidade. Mas Lucas, com as suas palavras mais diretas, a chama de pecadora. Se Lucas, o homem mais direto, chama ela de pecadora, é porque esse era o nome que ela tinha ali no meio. Talvez João e Mateus, por cuidado de como iriam se direcionar a ela, e sabendo que ela era irmã de Lázaro, aquele que havia sido ressuscitado, tiveram cuidado de como chamá-la. Mas Lucas a chama pelo que as pessoas conheciam: pecadora. Naquela época era chamado uma mulher de pecadora principalmente por 2 coisas: ou ela era prostituta, ou ela era adúltera. Era isso que chamavam-se uma mulher de pecadora, porque seu pecado era tornado público. Ou seja, para aqueles homens, para os fariseus, Jesus não podia sequer tocá-la. Tanto que o fariseu, que há pouco tempo estava rogando para Jesus, falando: por favor, vamos lá em casa, por favor, janta lá em casa. Eu não vou fazer qualquer jantinha não, eu vou fazer banquete, vamos lá para casa. Esse que estava rogando, agora está falando: que tipo de profeta é ele? Não sabe que mulher é essa que está relando nos pés dele? Se fosse profeta, não deixaria ela nem chegar perto. Quantas vezes nós fazemos igual Caifás fez? Uma hora nós estamos de joelho rogando, e a outra hora nós estamos falando: mas que milagre é esse que o Senhor está fazendo? Que providência é essa que o Senhor está entrando na minha vida? Os mesmos lábios que estavam há pouco de joelho em lágrimas chorando,
porque as coisas não aconteceram como esperávamos. Agora estão questionando: mas é mesmo? Mas será que Deus está nisso mesmo? Será que Ele está entrando com providência mesmo? E aí nós vemos Caifás ali dizendo: esse homem nem era profeta. Um dos discípulos de Jesus, que nós sabemos, aquele que cuidava das finanças, conhecido como Judas. Eita, homem bom. Eita, homem honesto, que ao ver algo tão precioso sendo jogado aos pés de Jesus, se levanta indignado. E um filântropo como ele era, diz: que pecado! Se nós tivéssemos vendido esse unguento, isso dá mais de 1 ano de trabalho. Poderíamos ter alimentado os vários, poderíamos ter cuidado dos pobres, das viúvas. Olha que homem bom. Aquela hipocrisia que a religiosidade nos faz ter, de achar que o caminho melhor nós já conhecemos. O Espírito Santo de Deus me leva a refletir que aquele que muito observa, pouco adora. Observa tudo, ele sabe tudo. Se fosse ele teria feito diferente. Se fosse ele na liderança, ele faria diferente. Se fosse ele que tivesse criado o projeto, seria melhor. E, irmãos, eu estou falando isso de forma geral, mas aquele que muito observa, pouco adora, porque enquanto eles estão levantando as suas indagações, é caro demais, ela é pecadora demais. Tem uma mulher de joelho prostrada em silêncio, e ela não perde o foco da adoração. Ela chora e ela seca os pés de Jesus com os cabelos. As pessoas estão descendo a lenha nela. Você acha que ela não está ouvindo? Ela está ouvindo, mas ela está concentrada nos pés de Jesus. Ah, não tira o pé, não tira os olhos dos pés de Jesus, não. Às vezes a gente desanima porque quer dar ouvido ao que estão falando. E eu estou falando nós, porque eu também faço isso. Mas o Espírito Santo de Deus convida a ADEG, a Assembleia de Deus em Estiva Jeff, no dia de hoje, a focar nos pés de Jesus. Concentra no pé de Jesus, concentra no unguento derramado, esquece o que está sendo falado, concentra na adoração. E é engraçado que ela poderia, e talvez eu teria, olhado para trás e dito: o que vocês estão falando? O dinheiro foi meu, quem comprou fui eu. Por que vocês estão reclamando? Aquela necessidade de se justificar, né, que está aqui dentro e grita. Mas é quando ela fica em silêncio que Jesus se levanta. E enquanto ela está em silêncio, em João 12:7, Jesus diz: deixe a mulher em paz. Em Mateus 26:10, Jesus diz: ela praticou uma boa obra. Em Lucas 7:48, sobre a mesma passagem, ele diz para ela: mulher, os seus pecados já estão perdoados. Em vez dela ficar conversando com quem estava acusando, ela estava passando tempo conversando com o próprio Jesus. Ela poderia ter se distraído e começado a conversar e rebater, mas ela estava preocupada com o que Jesus ia falar. E o silêncio dela fez Jesus se levantar em sua defesa. É algo a nós refletirmos novamente sobre aquilo que, quando eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Aquela palavra que foi dita no último domingo, acho que foi no domingo, sábado,
que ele disse: não diga para ninguém, Deus vai prover na sua casa. Você tem lá na sua casa o arroz, dá e fala: Deus vai prover na minha casa. Isso é fé. Ele diz para nós não terceirizarmos a fé. Joga a fé para o outro e fala: ó, Jesus vai prover na sua casa, vai lá, boa sorte. Não, seja o detentor da fé e diga: é o último que eu tenho, mas toma, porque eu confio no meu Deus. Eu sei que Ele vai prover. É cuidar das coisas de Deus, é se desgastar na obra de Deus. Achamos que temos tanto tempo sobrando, ainda tem tanto tempo para viver. Servos inúteis. Que proveito tem o servo que só faz aquilo que lhe é obrigatório? Que o Senhor possa se levantar em nosso meio. Aleluia. E levantar homens e mulheres que se desgastarão na obra. Sabe quando Jesus disse ali que aquele que ama mais a sua família do que a Ele não é digno dele? Parece que Jesus está falando uma coisa absurda. Aos olhos humanos é. Aquele que ama mais a sua esposa do que a mim não é digno de mim. Aquele que ama mais seus filhos mais do que a mim não é digno de mim. O que Jesus está querendo dizer é: coloque outra prioridade na sua vida e você não é digno de mim. Nós precisamos ser um povo que ignora o que está sendo falado e foca nos pés de Jesus. Aleluia! É ofertar o melhor que eu tenho, não é o resto, não é o restinho de energia, não é o restinho de tempo, não é a moedinha que ficou no fundo da bolsa. Jesus quer o seu melhor. Ele não entregou metades, Ele não entregou o restinho na cruz, Ele entregou foi tudo, e agora Ele requer tudo. Tudo. Ou estamos aqui achando que estamos abafando. Eita fé inabalável. E pode ser que estamos caminhando para Jesus dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Queria escolher a hora que adorava, mas não me convidaram, então eu não vou. Mas tal pessoa está lá, então eu não vou. Mas eu nem me senti bem, eu não vou. É um evangelho de escolha. Eu escolho, mas ali tinha pessoas escolhendo ser curiosas e tinha uma mulher escolhendo encostadinha com seu vaso. A hora que sobrar um espacinho, eu me lanço aos pés dele, eu quebro esse vaso e eu não deixo uma gotinha de óleo sobrando aqui dentro. Eu derramar tudo. Jesus, ele pegou muito no pé de dois grupos, mas principalmente de um. Jesus foi extremamente pacífico em suas palavras com os não conhecedores, com os ignorados e desprezados. Mas aqueles que se colocavam como detentores da verdade, esse Jesus não poupou paulada. E quem está chamando Jesus para jantar? Um desses. Um fariseu, aqueles que mais apanharam de Jesus. Ué, mas Jesus não dava só paulada nesse povo? Deixa eu falar uma coisa. Jesus não recusa o convite de entrar. Convidou para jantar, ele foi. Convidou para Jesus entrar na sua casa, ele vai. Ele entra. Mas o que fez Jesus ficar não foi o convite. Ele só ficou porque ali tinha uma adoradora. Se fosse só os fariseus pressionando ele ali, provavelmente rapidamente ele sairia dali. Daria as pauladas dele que ele sempre deu neles e iria embora. Mas o que fez Jesus ficar um tempinho a mais ali
Foi uma mulher pecadora, conhecida pelos seus pecados, mas que se lançou aos pés de Jesus. Quantos estão aqui para se lançar aos pés de Jesus Cristo? Derramar o seu tudo aos pés de Jesus Cristo. É isso que faz Jesus ficar. Talvez convidou Jesus, mas aí ficou restringindo a adoração. Agora não, domingo à noite não, domingo de manhã é cedo demais, é o único dia que eu tenho para dormir até mais tarde. Quarta-feira o culto demora demais, mas sábado eu tenho tal compromisso. Fica restringindo a adoração. E aí Jesus está preocupado com aquele que vai se lançar e dizer, sem restrições, eu quero ofertar tudo aos seus pés. Ofertou tudo. O convite foi feito por um fariseu, mas foi uma adúltera que fez ele ficar. Já parou para pensar nisso? Ele foi pelo convite do religioso, do que sabia as leis de cor. Irmãos, é tempo de nós não nos enganarmos com um paletó bonitinho, gravatinha, dado nó certinho. Tem todas as técnicas de segurar o microfone, sabe a hora de aumentar a voz, sabe a hora de reduzir a voz. O português é impecável. Sabe como mexer com a emoção das pessoas, mas a hora que tem que entregar, não tem nada para entregar. Deixa eu te falar uma coisa, isso aqui pode até mesmo, pode brilhar nos olhos humanos, mas você serve um Jesus que vê o teu passado e vê o teu presente e te sonda pela tua adoração. Ele não está se importando com que roupa você está aqui, não. Ele quer se importar com o seu coração e deixa o resto que ele faz. Talvez ali na hora os fariseus iam falar para Jesus, está errado. Vai ficar aceitando gente assim? Daqui a pouquinho você vai ver que bagunça que está essas suas reuniões. Consigo imaginar dizendo nas coxias, vai dar certo isso não. Olha o tipo de gente que Jesus está deixando chegar perto. Mas que Jesus maravilhoso, que amor maravilhoso, que permitiu e entregou os seus pés, os pés que tocaram os céus. Os únicos pés humanos que pisaram nas nuvens celestes eram aqueles pés, e aquela mulher estava ali lavando eles com lágrima e enxugando com os seus cabelos. Você acha que tem como? Sabe o que quer dizer isso aqui? Alguns historiadores dizem que essa mulher, se ela fosse mesmo, comprovando-se que ela era uma prostituta, uma mulher da vida, esses ungüentos caros eram borrifados pouquinho, bem pouco na cama para receber os seus clientes. E se esse era o caso dessa mulher, eu acho ainda mais forte quando ela quebra o vaso. Porque quando ela quebra o vaso, é ela dizendo, agora não tem mais volta. Aleluia! Depois dessa adoração não tem mais volta. A minha vida não vai poder voltar a ser a mesma. O que eu tinha aqui, que me prendia ao pecado, agora já foi derramado e foi entregue aos pés de Jesus Cristo. Para terminar, a última lição que eu aprendo com essa mulher é que eu e você precisamos reconhecer a nossa dívida. Essa mulher reconheceu a dívida dela. Eu me lembro que quando crescendo na igreja, eu ouvia pregadores contando aqueles testemunhos lindos. Olha de onde Jesus me tirou. Eu era usuário e agora não sou mais. Eu era entregue à bebedice, agora não sou mais. E eu ficava, Jesus não me tirou de nenhum lugar. Eu nasci aqui, cresci aqui, eu nunca vou ter esse testemunho. E aí isso faz a gente parecer que a gente deve um pouco menos.
eu devo um pouco menos. Que inocência. É o que Jesus diz ali para eles em um relato dos evangelhos. Quando eles estão falando aquilo, Jesus chama a atenção deles e falou: deixa eu perguntar para vocês uma coisa. Tem um credor que 2 pessoas deviam para ele. Uma devia uma quantia grande, outra uma quantia menor. E foram perdoadas as 2 dívidas. Quem vai amar mais o credor? Aí o fariseu disse: eu entendo que o que deve mais. E aí Jesus diz: julgaste bem. Veja, ele estava julgando muito bem o caso dos outros. Sabe por quê? Ele achava que a dívida dele era pequena. Quantas vezes nós achamos que nós merecemos estar aqui? Eu entrei, adorei, eu fui nos cultos. Jesus está tão feliz. Aí entra agora, talvez numa favela do Rio de Janeiro, numa portinha pequenininha, com 5, 6 irmãos, aquele homem que estava entregue ao tráfico. Ele entra de joelhos, às vezes lá no presídio agora. 7h54 está acontecendo um culto e tem um homem que matou vários. Olha, o Gabriel diria: que dívida grande. Mas ele chegou lá perante Jesus e disse: a minha dívida é impagável. Eu preciso de ajuda, porque a minha dívida não dá para eu pagar. E a esse a graça é ofertada maior. Eu e você precisamos entender que não é porque você está aqui que você merece, não. Você não está aqui porque você é bonzinho, porque você tem algo de diferente. Você está aqui porque você reconhece que a sua dívida precisa de Jesus. A sua dívida não tem como ser paga. É somente nos pés de Jesus. Somente nos pés de Jesus. Pode se esforçar quanto você quiser, cantar lindo, vir em todos os cultos, fazer todas as campanhas. A sua dívida só será paga quando você pegar o seu melhor, se ajoelhar aos pés de Jesus, ignorar o que estão falando de você, concentrar no pé do Mestre e derramar o seu melhor. Que possamos nessa noite reconhecer a nossa dívida. Devemos muito, mas a boa notícia é: Jesus está na mesa e Ele tem graça para ofertar para mim e para você. Mas eu já aceitei Jesus, sou crente há tantos anos. Pouco importa. Todo dia é dia de você chegar de joelho e falar: eu não merecia. Não era para eu estar aqui. Talvez era para você estar jogado num lamaçal de pecado. Quantas coisas Jesus te livrou e você nem viu. Mas Ele deu graça e você está aqui hoje. Você pode adorar a Ele porque você está aqui hoje. Porque Ele poupou a tua vida para estar aqui hoje. Ele deu graça para você hoje poder dizer: obrigado, Jesus. Que possamos aprender com essa mulher e sermos adoradores que não precisam de convite, que ignoram o que dizem, e adoradores, como eu disse nesse último ponto, que ignorarão todas as circunstâncias, sabendo que a sua dívida é impagável. Precisa sempre de Jesus no caminho. Você sozinho não chega em nenhum lugar, mas que possamos reconhecer que sem Ele não somos nada. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.